Se um ente querido da sua família faleceu, você já partilhou todos os bens, encerrou o inventário e agora descobriu que existia um imóvel que era totalmente desconhecido, o que fazer? Nesse caso, existe o procedimento da sobrepartilha. Fica comigo que eu vou te explicar detalhadamente como ele funciona. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e hoje vou tratar com vocês um tema bem comum, que é a sobrepartilha, mas muita gente não conhece. A sobrepartilha nada mais representa do que um processo no qual, imagine uma situação, você encerrou um inventário, dividiu todos os bens, partilhou todos os bens e depois descobriu que havia um imóvel que era desconhecido, que os herdeiros não sabiam que pertencia ao falecido. E agora o que fazer? Aí é que entra em jogo a sobrepartilha. É um processo judicial, da mesma forma que a partilha de bens. Ele tem um trâmite a ser obedecido. Ele vai permitir não só que esses bens esquecidos, mas sobretudo esses bens que naquele momento da partilha inicial não puderam ser partilhados. Por quê? Porque tinha alguma irregularidade, porque não conseguiam ser avaliados naquele momento, porque tinham alguma dificuldade. Então esses bens, eles não entraram naquela partilha inicial. Então a sobrepartilha nada mais é do que uma segunda partilha, digamos assim, em relação àqueles bens que não foram divididos inicialmente. A sobrepartilha, ela pode ser de duas formas: de maneira judicial, quando não existe um consenso entre os herdeiros, então ela precisa seguir o trâmite de um processo judicial de sobrepartilha, ou se for de uma forma mais simples, mais célere, ela é feita em cartório, de maneira extrajudicial, que vai ser tudo muito mais rápido de ser resolvido. Um caso concreto que teve aqui no escritório foi uma senhora, ela faleceu, ela tinha 3 filhos que herdaram o patrimônio dela, ela já era viúva, e esses filhos contrataram a gente fez todo o inventário, dividiu o patrimônio, ela deixou um patrimônio considerável, tinha imóveis, tinha automóveis, tinha aplicações financeiras, foi tudo dividido igualmente, sem qualquer conflito, e a gente encerrou a partilha e o inventário. Só que meses depois, essa filha voltou a nos procurar, porque disse que arrumando as coisas da mãe, descobriu um documento de um terreno que eles desconheciam, e quando foram investigar esse terreno, sim, era de propriedade dela, eles não sabiam, e nos procuraram para ver como seria feita essa divisão. Então foi exatamente esse procedimento que nós indicamos, a sobrepartilha. Com essa sobrepartilha, a gente entrou novamente por meio de um processo extrajudicial, pois eles estavam em consenso. Esse terreno foi dividido igualmente entre todos, eles venderam esse terreno, não quiseram ficar com ele, e o produto da venda foi distribuído igualmente entre os 3 herdeiros. E a gente seguiu o processo da sobrepartilha. Então, veja, é uma coisa muito comum atualmente. Muitas pessoas ficam preocupadas de como fazer em relação a isso, mas acima de tudo, procure um advogado especializado. Aqui no escritório a gente tem 15 anos de experiência com isso, eu trabalho com isso há 15 anos e posso dizer a vocês que não existe grandes dificuldades em relação a isso. Claro, assim como no inventário e na partilha, é preciso, sobretudo, a decisão dos herdeiros de comum acordo e de como vai ser feito esse processo. Se for uma coisa litigiosa, que os herdeiros não entrem num consenso, a gente realmente precisará de um processo judicial. Mas caso contrário, não será necessário. Agora eu vou responder algumas dúvidas muito frequentes. Uma que sempre surge é: se houver bens no exterior, ele pode entrar dentro de um processo de sobrepartilha? Sim, é plenamente que entre. Agora você tem que verificar, junto com o seu advogado especialista, a legislação daquele país, pois muitos países exigem que seja obedecido a legislação da localidade do bem, se for bem imóvel. Então é preciso ficar atento a esses detalhes, mas é plenamente possível que um bem no exterior chegue a entrar num processo de sobrepartilha aqui no Brasil, não há qualquer impedimento legal. Outra dúvida é: quais seriam os custos dessa ação de sobrepartilha? Basicamente, os mesmos custos tidos anteriormente em relação à partilha dos bens. Você vai ter custo do judiciário, se for um processo judicial, as custas e taxas, ou do cartório, se for optar pela forma extrajudicial. Existem as custas dos honorários do advogado e vai incidir também o imposto causa-morte para a transferência daquele bem para os herdeiros, tendo em vista que anteriormente não foi pago o imposto em relação a esse imóvel particularmente. Então vai ser basicamente esses custos. Outra dúvida frequente é: qual é a demora, qual é o tempo gasto em relação a essa sobrepartilha? Isso é muito relativo. Como eu disse anteriormente, se for um processo consensual, ele vai ser rápido, simples e célere.
porque ele é feito em cartório, tudo vai ser dividido de acordo com a vontade dos herdeiros e até também com a vontade do falecido, porque muitas vezes o falecido deixou o testamento. Então é importante lembrar que esse bem também vai entrar dentro do desejo do falecido em relação à partilha desse bem, vai ser exatamente a mesma divisão. Se for judicial, infelizmente vai ser mais demorado, vai ser mais difícil. Você precisa obedecer todo um trâmite, vai ter todo o desenrolar, e aí ele vai demorar mais um pouco. Mas se for no cartório, rapidamente, 2, 3 meses, ele está concluído. Num processo judicial, devido à alta demanda do judiciário, a gente vai demorar aí entre 6 meses e 1 ano para conseguir resolver. Mas é basicamente isso. Agora eu vou trazer para vocês 5 dicas práticas para agilizar o processo de sobrepartilha, para que você se programe para ele para não ter problemas futuros. Primeiro de tudo, você vai precisar reunir toda a documentação, seja de um imóvel, seja de um bem imóvel. Aquele bem que ficou de fora da partilha inicial, você vai precisar reunir documentação. Se for um bem imóvel, ele tem que estar registrado no cartório, regularizado. Você precisa estar de posse desse documento. Vai precisar novamente da documentação dos herdeiros, do falecido. Tudo isso vai ser fundamental. E, sobretudo, uma cópia da sentença que determinou a partilha inicialmente, para constar que nela não estava incluso aquele bem. Então, primeiro, você tem que reunir toda a documentação antes de iniciar o processo efetivamente de sobrepartilha. A segunda dica, comunique-se abertamente com todos os herdeiros. É fundamental uma comunicação clara e eficiente. Se porventura houver alguma divergência entre os herdeiros, ou se eles não se comunicarem, o que infelizmente acontece muito em diversas famílias, irmãos que não se falam, contrate advogados especialistas para que eles possam dar andamento até num processo de resolução consensual daquele conflito e divisão daquele bem, pois isso vai ajudar e muito a se tornar uma coisa muito mais célere e muito mais rápida toda essa sobrepartilha, evitando desgastes depois. Outra coisa, consulte um advogado sempre especializado. Ele vai fazer a diferença. Afinal de contas, o especialista, ele tem ideias, ele tem todo o procedimento a ser feito, ele já é acostumado com esse tipo de ação e não vai fazer você passar dificuldade. Então, a dica é sempre procure um advogado especialista em direito das sucessões, pois é ele o ideal para lhe ajudar nesse momento. Quarta dica, esteja sempre preparado para imprevistos. É inevitável que aconteçam imprevistos. Há muito tempo que eu trabalho nessa área e digo a vocês, mesmo um inventário perfeito, onde todos os herdeiros estão de acordo, o patrimônio vai ser dividido igualmente, a gente conta com os imprevistos. Seja em relação ao imposto, seja em relação a dificuldades com a Procuradoria da Fazenda, seja algum documento que está faltando, sempre tem imprevistos. Então, emocionalmente, se prepare para esses imprevistos. E tenha em mente, o importante é você concluir todo o procedimento com auxílio de um profissional habilitado nesse sentido. Quinta e última dica, entenda o valor real dos bens que vão ser colocados na sobrepartilha. Se você não tiver noção de valor desse bem, nomeie um avaliador, você contrata um avaliador, os herdeiros contratam, ele faz uma avaliação do valor de mercado desse bem, pois esse valor vai impactar diretamente quanto vai ser pago de imposto em relação a esse bem para transferência, imposto causa-mortes e todos os demais custos. Então, tenha em mente o valor de mercado desse bem para você já se organizar financeiramente como vai ser feito esse pagamento. Bem, espero que eu tenha iluminado vocês em relação a essa possibilidade. A sobrepartilha é muito frequente atualmente, não só quando se descobrem bens que não se conhecia do falecido, mas sobretudo quando a gente tem aquele bem que está, como a gente diz, encrencado, aquele bem que não tem um registro, aquele bem que o falecido adquiriu, mas não chegou a registrar no cartório de imóveis. Nessas situações, aqueles bens que não podem ser avaliados naquele momento, é comum. A gente segue com o processo de partilha, faz o inventário e posteriormente a gente entra com o processo de sobrepartilha. E uma última dica, não existe prazo para se entrar com esse pedido de sobrepartilha. A qualquer momento, depois de concluído o inventário, se vier a ser descoberto novos bens, pode sim se abrir com o processo de sobrepartilha. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não se inscreveram no meu canal, já se inscreve lá, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos. Aguardo vocês no próximo vídeo.